gostaria de terminar a palavra que começamos este ano, a série que dei início este ano, que dei o título O Poder da Presença de Deus. Baseado em dois versículos, dois versos. O primeiro dele é Êxodo 33:15, né? Quando Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. E em 2 de Crônicas 15, do versículo 1 e 2, quando Deus disse ao rei Asa: olha, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele, e se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então, na primeira mensagem falamos sobre a importância da presença de Deus na nossa vida. Na segunda mensagem falamos das prioridades. Deus em primeiro lugar. Porque não basta nós desejarmos a presença de Deus. Vimos aquele exemplo, não é? A bola maior deve ser a primeira. Deus em primeiro lugar, e tudo o resto nos será acrescentado. Ter essa intimidade, essa comunhão com Deus. Na terceira lição falamos sobre aprender a cooperar com o Espírito Santo. E hoje gostaria de falar sobre manifestar a glória de Deus. Nós somos chamados a manifestar a glória de Deus. E o meu desejo, a minha oração, que sejamos um povo tão cheio da presença de Deus, tão cheio da presença de Deus, que a sua glória se manifesta aqui na terra através de cada um de nós. Então, a glória de Deus em mim e através de mim. Diga ao irmão lá, da glória de Deus em mim e através de mim. E é isso que vamos partilhar um bocadinho hoje. E eu, mais do que um estudo bíblico, é partilhar o meu coração, está bem? É mais do que um estudo nesta primeira série, é partilhar o porquê que eu estou a incentivar a buscarmos a Deus, a orar, a ter intimidade, a jejuar, a clamar a Deus, que Deus possa, que mais de Deus possa acontecer na nossa vida, um avivamento no nosso meio. Há um coração e eu quero partilhar esse coração convosco, está bem? Vamos começar em 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 18. Manifestar a glória de Deus em mim. 2 de Coríntios 3, 18. Diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na Bíblia para Todos diz assim: todos nós, porém, estamos de rosto descoberto, e como um espelho somos um reflexo da glória do Senhor. Que como um espelho somos um reflexo da glória do Senhor. Transformamo-nos assim numa imagem dele, com um brilho cada vez maior, porque é o Senhor, isto é, o Espírito, que faz isso em cada um de nós. Paulo, neste capítulo 3 de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 7, ele faz uma referência a algo que aconteceu no Velho Testamento. Quando o povo de Israel estava na sua caminhada entre a saída do Egito e a terra prometida, a certa altura Deus falou a Moisés e o chamou a um monte para que queria falar com ele. Na verdade, ele queria falar com todos. Não é? Aquele monte trovejava, relâmpagos saíam lá de cima, e o povo disse: olha, vai lá tu, nós não, vai lá tu, ouve tu e conta-nos tu. Então o povo não quis, mas Moisés foi. E Moisés esteve naquele monte, sozinho com Deus, durante 40 dias. 40 dias Moisés esteve na presença de Deus, a ouvir Deus. Deus falou com ele. Quando Moisés desce, o seu rosto, ele brilhava. Era alguma coisa que era visível. Era um brilho não normal ou natural. Até parece que encandeava. Era alguma coisa que foi exterior, que
aconteceu. E Paulo, de certa forma, ele está a dizer, olha, é isso que Deus espera de cada um de nós. Não nós que nós encandeemos outros, mas que a glória de Deus possa brilhar através de cada um de nós. E isso foi algo incrível. Foi algo exterior e foi algo até, de facto, até passageiro, porque o seu rosto depois voltou ao normal. Agora, o que Paulo ele está a referir-se é que nós somos exortados a refletir essa glória. Agora, Paulo, quando ele diz que, olha, há uma glória muito maior sobre a nossa vida. E às vezes isso nos é difícil de compreender. Difícil de compreender porquê? Porque no Velho Testamento, quando ouvimos falar de Moisés, de Sansão, estes homens de Deus, eles fizeram coisas estrondosas e coisas maravilhosas. Às vezes fica difícil quando alguém nos diz, olha, há uma glória sobre a tua vida e sobre a minha vida maior do que sobre a vida destes homens. E porquê que é difícil? Porque às vezes nós não compreendemos que o Espírito Santo, ele não habitava sobre estes homens. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre pessoas específicas para fazer algo específico. Não é? Ele vinha sobre alguém cumpria a tarefa que Deus lhe mandou cumprir e o Espírito Santo se ausentava dele. Então era alguma coisa que era momentâneo com um propósito especial. É por essa razão que, por exemplo, em Mateus capítulo 11, que Jesus, quando olha para João Batista, ele diz assim, olha, entre a mulher, ou entre aqueles que foram nascidos da mulher, ou seja, entre os homens, não apareceu alguém maior do que João Batista. E depois ele continua e ainda fica mais estranho, porque ele diz assim, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, ele está a dizer assim, olha, que o menor crente nascido de novo é maior do que qualquer um deles. E porquê? Porque no Velho Testamento, não é? O que é que acontecia sobre a velha aliança? A ênfase era fazer. Eles, para agradar a Deus, eles tinham que cumprir uma série de regras. Por isso havia sacrifícios. Por isso eles tinham que guardar o sábado. Eles tinham que fazer uma série de coisas. Era o fazer. Para quê? Para que eles pudessem agradar a Deus. Mas quando Jesus veio, ele cumpriu todas essas coisas, e quando morreu por nós na cruz do Calvário, ele disse, está consumado. Olha, tudo aquilo que era passado, ele consumou tudo, ele cumpriu todas essas coisas, e agora há uma nova forma de Deus se relacionar comigo e contigo, não mais através que eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, mas através daquilo que Cristo já fez por cada um de nós. Agora nós temos acesso à presença de Deus, o véu que separava já não nos separa mais. Agora Jesus disse aos seus discípulos, olha, é bom que eu vá, porque ele vai enviar outro Consolador. E ele estava a falar de quem? Do Espírito Santo, que não mais ia habitar só convosco, mas ele vai habitar em vós. João 14:17, porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo, ele virá não apenas a vocês por um período ou por um tempo ou para fazer alguma coisa específica, mas ele estará em vós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando no Novo Testamento agora fala de uma nova dimensão, um novo coração. A marca da presença de Deus é o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Então a maior glória que nós podemos experimentar em toda a nossa vida é a formação da imagem de Jesus em cada um de nós. Por isso é que ele disse, Cristo em vós. Cristo em vós. Quando eu falo para nós buscarmos a Deus, para nós nos humilharmos na presença de Deus, quando eu vos convido a ter intimidade com Deus, a jejuarem, a buscarem mais de Deus, quando eu falo na palavra, por exemplo, avivamento, alguns podem pensar apenas em cultos mais barulhentos, e eu não tenho
eu não tenho problema algum, já perceberam? Não é? Nós somos pentecostais, não temos problema algum com o barulho. Eu não tenho problema algum com bateria. Eu não tenho problema algum com o som mais alto. Eu não tenho problema algum, como a palavra de Deus diz, nós gritarmos em louvor e adoração. Mas não é disso que eu estou a falar. Eu não tenho problema algum quando nós falamos a palavra avivamento. Muitos estão a pensar apenas em sinais, prodígios e maravilhas. Eu não tenho problema nenhum acerca disso. Pelo contrário, nós queremos a manifestação de Deus. Nós queremos milagres no nosso meio. Nós queremos gente a ser tocada, a ser transformada. Gente, como diz lá o cego, diz, olha, eu era cego e agora eu vejo. Eu tinha este problema e agora não tenho. Eu não tenho problema algum, pelo contrário. Eu oro por isso. E encorajo, nós oramos por isso. Mas não me levem a mal, irmãos. Precisamos de compreender que existe muita coisa no nosso meio que é apenas exterior, que é apenas aparência e que é apenas religião. Porque a verdadeira glória de Deus, aquela que nós estamos a necessitar, é aquela que nos transforma por dentro, é aquela que nos muda, é aquela que faz de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Novas criaturas. Há uma transformação não no ambiente exterior, mas há uma transformação no nosso interior. O avivamento não começa no nosso exterior, ele começa no interior de cada um de nós. É Cristo em nós. Diga, irmão lá, Cristo em nós. Deus em nós. Sim, a Bíblia fala Deus sobre nós. Diz que o Espírito Santo vem sobre nós. Lucas 4, Jesus falou isso. O Espírito do Senhor vem sobre mim. Eis-me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A pregoar a liberdade aos cativos. A dar vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos. E a anunciar o ano aceitável do Senhor. Sim, nós precisamos que é Cristo sobre nós. Nós precisamos do Espírito Santo sobre nós. Diz Atos 1, diz que o Espírito Santo virá sobre vocês e ser-me-eis minhas testemunhas. Está a falar de nós fazemos a obra de Deus. Está a falar de Deus nos capacitar. Deus nos dá dons. Deus nos dá capacidade. Deus nos capacita para quê? Para pregarmos o Evangelho, para expulsarmos demónios, para curarmos enfermos, para ajudarmos os outros. Isso é Cristo sobre nós. A Bíblia também fala Cristo por nós. Romanos 8, 31, Deus por nós, diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E está a falar do quê? Deus em nós fala do favor de Deus, fala da graça de Deus, fala da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Cristo por nós. Mas aquilo que eu estou a falar nesta manhã não é Cristo sobre nós, não é Cristo por nós, é Cristo em nós. É Cristo em nós, uma mudança no nosso coração, uma mudança no nosso interior, uma nova pessoa nasce dentro de ti. Isso é a obra do Espírito Santo em nós. E é isto que Paulo está aqui a falar. Em 2 Coríntios, vamos voltar a ler, e eu vou reler na Bíblia para todos. Todos nós, porém, estamos de rosto descoberto, como um espelho. Somos um reflexo da glória do Senhor. Transformamo-nos assim numa imagem dele, com o brilho cada vez maior, porque é o Senhor, isto é, o Espírito que faz isso. Romanos capítulo 8, 29 diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Uma família em que todos nós nos parecemos com Jesus. Todos nós somos semelhantes a Jesus. Todos nós somos cópias de Jesus. Este é o propósito de Deus. Este é o sonho. Esta palavra predestinou. Algumas pessoas dizem, o pastor acredita na predestinação, e às vezes fazem uma grande confusão acerca disto. Não, o que é quando a Bíblia diz, Jesus já nos predestinou, esta é a vontade de Deus, este é o plano. Agora, claro que a decisão é nossa. É a mesma coisa que eu convido alguém para uma festa, não é? A minha festa de aniversário, e eu faço um plano, né? Olha, as pessoas vão chegar a esta hora, depois tenho planeado estes jogos e aqueles, depois tenho planeado estas danças, ou
no karaoke, seja o que for, e eu vou planeando, e tenho ali toda uma estrutura que quem decidir vir à festa e quiser entrar na festa, há ali todo já um caminho que já está planeado, preparado, pensado, para nós nos divertirmos ali a tarde inteira. Mas cabe a cada um de nós decidir, em primeiro lugar, ir ou não ir. E em segundo lugar, depois de estar lá, querer participar ou não querer participar. Deus já nos predestinou, já pensou algo para nós, Deus já idealizou algo para nós, Deus já tem um propósito para a nossa vida, sermos cópias de Jesus Cristo, que a nossa vida possa refletir o caráter de Cristo em nós, que a nossa vida possa refletir o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5 verso 22 na nossa vida. Então muitos, quando se fala de avivamento, querem uma mudança exterior, não é? Eu também quero, não é? Querem uma mudança exterior, querem alguma coisa que aconteça exteriormente, mas às vezes não estão dispostos a uma mudança interior. E aquilo que estamos a falar nesta manhã não é numa mudança exterior, é numa mudança no nosso interior. É dentro de nós, é dentro de nós, é dentro de nós. É Deus quer mudar-nos a nós em primeiro lugar, antes de mudar o ambiente à nossa volta. Estamos tão preocupados pelo ambiente à nossa volta. Pois, e às vezes até oramos, Senhor, muda esta igreja, Senhor, muda isto, muda aquilo, muda. E queremos tudo ao nosso bel prazer, e a todo o tempo Deus em primeiro lugar. Ele não quer mudar nada dessas coisas, Ele quer mudar em primeiro lugar, é o nosso coração, é a nossa atitude, é trabalhar conosco. Irmãos, quando nós vemos na palavra de Deus Jesus, há duas tempestades, uma que Jesus estava a dormir no barco, levantou-se uma grande tempestade, e o que é que aconteceu? Diz que foram acordar, mestre, ele levantou-se, e ele repreendeu o mar, repreendeu o vento, e a tempestade acalmou. Mas há uma segunda tempestade, em que também ele aparece, e a tempestade está ali, e eles começam a gritar, que é um fantasma, e Jesus olhou para eles e disse, olha, não tenham medo, sou eu. Antes de mudar qualquer ambiente exterior, Deus quer mudar o nosso interior. Não nos preocupemos com o ambiente exterior. Irmãos, a pandemia, às vezes há pessoal que veio, e eu pensei nisso no início, isto veio estragar a pandemia, não vai estragar coisa nenhuma, só veio revelar a igreja que verdadeiramente nós temos. E eu não estou a falar na Figueira da Foz, estou a falar norte a sul, estou a falar no mundo inteiro. Ele veio peneirar, ele veio abanar, ele vai permitir que os ambientes possam verdadeiramente mostrar aquilo que nós somos, porque tudo o resto nós pensávamos que éramos só aparência, mas não era a igreja, e ele vai peneirar. Então circunstâncias acontecem para peneirar a nossa vida, porque ele quer mudar o nosso interior. Não adianta nós pedimos, Deus muda, traz fogo do céu, se nós estamos gelados por dentro. Não adianta nós dizer, Senhor, que os dons do teu Espírito aconteçam. Não, nós temos em primeiro lugar que mudar no nosso interior. Que tipo de evangelho nós andamos a professar? Que tipo de evangelho nós dizemos que acreditamos? Muitos louvam um Deus que nem conhecem, muitos louvam um Deus que não tem intimidade, falam daquilo que não vivem. Irmãos, quando eu falo de avivamento, eu não estou a falar de um culto em que, por exemplo, eu falo mais alto porque eu sou assim. Eu não creio que falar mais alto é porque eu estou cheio do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo está aqui, mas o que eu quero dizer é que eu não estou a falar de um culto em que a gente sai daqui, o pastor estava cheio de Deus, a presença de Deus, e todos, e depois saímos daqui, mas vamos viver da mesma forma. Se ele trata mal a mulher, vai continuar a tratar mal a mulher e os filhos. Se ele é adúltero, vai continuar a adulterar. Se ele faz negócios de mentira e engano, ele vai continuar a fazer isso. Não é isso o avivamento. É um avivamento que nos muda no nosso interior. É um avivamento, em primeiro lugar, não estamos a falar em mudar nada à nossa volta, a não ser nós mesmos. Nós não queremos mais viver como de antes, nós queremos viver para fazer a tua vontade.
que a 2 de Coríntios possa acontecer, 5:17, novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram. É por isso que eu disse, vamos buscar a Deus, vamos buscar o Espírito Santo, vamos orar, vamos ter intimidade, para que em primeiro lugar Ele muda a tua vida, Ele muda a minha vida, porque as circunstâncias à nossa volta, por vezes, são apenas um trampolim para nós chegarmos a Deus, para nós nos rendermos a Ele, para nós, eu quero usar uma palavra que está fora de moda, mas que a Bíblia fala muito, que é nos quebrantarmos na presença de Deus. Deus, não se faça mais a minha vontade, mas a tua vontade. Nós precisamos nos quebrar na presença de Deus. Não é mais o meu sonho, é o teu sonho. Não é mais aquilo que eu achava que era importante. De facto, as circunstâncias à minha volta mudaram toda a minha maneira de pensar e eu me entrego nas tuas mãos. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Oh, algo precisa mudar nesta geração. 1 João 2,6 diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 Pedro 2,21 diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo que sigais as suas pisaduras. Ser cristão é andar como Jesus andou. É viver como Jesus viveu. Irmãos, quando os cristãos foram chamados cristãos, não foram eles que se autodominaram cristãos. Eu sou cristão. Não, foi os incrédulos que os chamaram cristãos. Foi os incrédulos que olharam para eles e viram a mudança naquela gente. Eles comportam-se de maneira diferente, eles falam de maneira diferente, aquela gente é diferente. E eles começaram a chamar de cristãos parecidos com Cristo. Então a maior manifestação da glória de Deus em nós é no nosso comportamento, nós refletirmos Jesus Cristo. Nós refletimos os frutos do Espírito renovado, da Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Refletimos o caráter de Deus, refletimos Cristo em cada um de nós. Eu não estou a falar de slogans, eu estou a falar de nós refletirmos com humildade, sem arrogância, sem manias, sem presunções, mas com humildade o amor de Deus, a graça de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus fala, tudo aquilo que a palavra é revelar Jesus por onde quer que nós andemos. Eu estava a pensar, por exemplo, em Jacó. Jacó, em Gênesis 32:30, diz assim, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Isto não é conversa, irmãos. Isto não é conversa para a gente ler hoje. Não, ele escreveu isto. Foi vida. Aquele homem, Jacó, significa enganador. Ele durante muito tempo, ele acreditava em Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ele sabia toda essa história, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. Então ele vivia acreditando na promessa, mas vivia à sua maneira, não é? A lutar com as suas armas. E uma das coisas que ele começou logo por fazer foi enganar o irmão. Sim ou não? Não é? O Isaú. E por causa disso ele teve que fugir, porque o irmão disse, no dia em que o nosso pai falecer, eu vou-te matar. E ele fugiu. A mãe o ajudou, ele fugiu, foi para a casa de Labão, que era o seu tio. E durante muito tempo, aquele que começou por enganar, ele começou a ser enganado também. Não é? Ele trabalhou 7 anos por Raquel, acabou por casar com a Lia, depois teve que trabalhar mais 7 anos, e já lá vão 14, porque ele amava a Raquel. E a vida dele era sempre assim, este desenrasque. Eu confio em Deus, mas vamos fazer as coisas à nossa maneira. E às vezes é assim como o bom português. Eu não sei se os irmãos brasileiros, se isso lá se aplica ou não, mas aqui o bom português é o desenrasca. Não é? Isto não está bem assim, mas a gente dá um jeito. Não é? Você vai arranjar lá qualquer coisa em casa, desmontou, percebeu que aldrabaram lá por trás. É o desenrasque, é o fazer à minha maneira. O bom é assim, mas pronto, isto assim também dá. E é assim que ele vivia. Por um lado confiava em Deus, mas ele confiava mais era no seu desenrasque, na sua maneira de pensar, tal e qual como às vezes nós somos. E um dia Deus disse, olha, o que é que tu voltes para a tua terra? E ele
quer obedecer a Deus, ele até quer voltar, mas há um problema, é que ele deixou lá um irmão. Há um problema que ele deixou lá há 20 anos atrás. Há um irmão que lhe lançou uma promessa, que o vai matar, que não vai fazer a vida dele fácil. Ou seja, e ele tem medo. Ele tem medo do que é que poderá acontecer. Então ele, quando volta, não é? Então ele vai e manda espias, ou manda empregados dele ver como é que está lá o irmão. Será que ele está bom? E já com umas prendas, que é para ver se ele acalma e tal. E isto para dizer o quê? Claro que o irmão ainda existia, estava vivo, e ele disse: olha, o teu irmão também quer te ver. Olha, ele vem te ver com mais 400 homens. Isto para dizer o quê? Que antes de Gênesis 32:30, aquela cabecinha também orou. Ele sabia o que devia-se de orar. Ele também disse: eu confio em Deus. Mas na prática, ele fazia tudo à sua maneira. Na prática, ele saía dos cultos, não é? Como nós às vezes saímos dos cultos e vamos viver à nossa maneira. Vamos continuar do mesmo jeito. Ou seja, se ele vivia deste jeito antes de ser crente, depois de crente, não há mudança nenhuma. Ninguém percebe nada, porque ele continua a fazer as mesmas coisas. Ele continua a ser o mesmo trapaceiro. Ele continua a ser o mesmo mentiroso. Ele continua a ser o mesmo adúltero. Ele continua a ver as mesmas coisas. Ele está igualzinho. Assim era Jacó. E quando ele está lá a preparar um plano, caso o irmão tenha ideia de o matar, ele mete uma das suas famílias à frente, os empregados, etc. E sempre com este pensamento que se a coisa começar a correr mal lá à frente, eu fujo. Ou seja, ele confia nas suas pernas. Ou seja, ele é um trapaceiro. Ele é aquele que desenrasca. Ele é aquele que por um lado ora, mas ele não confia em Deus coisa nenhuma. Ele está a confiar no seu plano, na sua mão, pastor. Oh, pastor, a gente sabe, pronto, isso é bonito, mas a gente sabe, se não fomos nós, ninguém faz por nós. Esta era a conversa de Jacó. Mas naquela noite, Deus lutou com ele. Naquela noite que ele descreveu aqui no versículo 30, ele teve um encontro com Deus. Não foi o diabo que lutou com ele, foi Deus que lutou com ele. Não foi o diabo que deslocou a coxa. Foi Deus que lhe deslocou a coxa. Foi Deus que lutou com ele, que interviu na vida dele. E aquilo que ele pensava fazer, de repente cai por terra e ele não mais é capaz de fazer. E agora ele sai deste encontro com Deus a cochear. Ele decidiu mudar, porque ele diz que a minha alma foi salva de quem? Dele mesmo. A nossa alma precisa de ser salva de nós mesmos, porque nós queremos ser o Deus de nós mesmos. Nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. Nós achamos que isto é sempre o diabo, é tudo o diabo. E a pandemia, isto, aquilo e aquilo outro, é tudo. Mas Deus continua a estar no controle. Eu não estou a dizer que é Deus que está à frente disso. Não, mas eu estou a dizer que Deus continua a ser o Senhor da nossa vida. Deus continua a sustentar-nos com a palma da sua mão, independentemente do que aconteça à nossa volta. Quer vivamos, quer morramos. É tudo para a glória do Senhor. E ele então tira as mulheres e os filhos lá da frente e ele próprio assume essa responsabilidade. E diz que aquilo que ele não conseguiu fazer em 20 anos, Deus fez. Deus fez. Mas Deus não mudou o exterior antes de mudar o seu interior. Igreja, queremos avivamento. Não há nada que vai acontecer no nosso exterior, na nossa cidade, que primeiro não tenha que acontecer no nosso coração. Ele não mais viveu igual. Toda a gente vê, ele é diferente. Com os nossos amigos, e quando eu oro que a glória de Deus possa inundar a nossa vida, que os nossos amigos possam dizer, olha, ele está diferente. Ele é diferente. Eu vejo mudança nele. Ele fazia isto, aquilo outro, mas ele agora já não vive dessa forma. Eu não estou a falar de arrogâncias. Eu estou a falar de uma mudança de vida que é visível aos olhos das outras pessoas. Oh, irmãos, nós não temos que andar aí quase a pedir para amor de Deus para receberem Jesus. Não. As pessoas estão a ver essa mudança em mim e em ti. E é isso que eu oro. Que eles possam ver essa mudança em nós. Que eles possam ver essa mudança nas nossas vidas. Que eles possam ver essa diferença na nossa igreja. Que eles vão procurar saber o que é que tu tens, o que é que eu tenho, o que é que nós temos, porque eles desejam aquilo que nós temos. Que a glória de Deus possa encher as nossas vidas.
muito encher as nossas vidas. Muitos têm clamado por um evangelho, mas que não os muda, que não os transforma. Na verdade, que os faz ainda pior pessoas, mais arrogantes, com mais manias, achando que tem o rei na barriga, achando que são os senhores de toda a gente, achando uma série de coisas. Não! O evangelho, ele muda. Ele é o poder de Deus para transformação de todo aquele que nele crê. Ele é o poder de Deus. Deus quer tocar em nós. Nós precisamos de carregar o coração de Deus. Paulo escreveu desta forma em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a línguas dos homens, ainda que eu falasse a línguas dos anjos, não é? E não tivesse amor, não seria nada. Seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ele diz: olha, ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé do mundo, de maneira a transportar os montes, e não tivesse amor, nada seria. Nós não temos a clamar apenas para ter fé, para transportar os montes. Nós não estamos nós apenas a clamar para que os dons do Espírito Santo se manifestem. Ou estamos a clamar, que nós possamos transportar o teu coração. Nós possamos transportar o teu coração, o amor de Deus. E Ele continua: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O que é amor, igreja? Diga ao lado: é Deus. É Deus. Deus é amor. Às vezes nós estamos em ambientes e dizemos: muda este ambiente, muda este ambiente. E a todo o tempo Deus quer é que tu e eu mudamos, para que nesse ambiente difícil nós possamos manifestar o amor de Deus. Mas aí quem tem que morrer não é o diabo. Aí que estamos a lutar, não é o diabo que estamos a lutar contra o diabo, não, é contra a nossa carne. Por isso é que Paulo diz que subjugo o meu corpo à servidão. Estamos a lutar contra as nossas emoções, estamos a lutar contra a nossa vontade própria. Quando nós espelhamos o caráter de Deus através de nós, a glória de Deus vai aparecer. Porque a glória de Deus é o caráter de Cristo em cada um de nós. E essa gente mudada. Irmãos, olhem para a igreja de Atos que estamos a estudar. A igreja de Atos, a mudança deles, a transformação da vida deles é que atraía as pessoas a Jesus. Que a nossa mudança possa atrair as pessoas a Jesus Cristo. Que tipo de cristianismo estamos nós a viver? Se estamos a viver igualzinho ao mundo, se pensamos igualzinho àqueles que não têm Deus, se temos as mesmas prioridades que aqueles que não têm Deus, que temos os mesmos alvos que aqueles que não têm Deus, que transformação aconteceu nas nossas vidas. Porque quando Deus entra nas nossas vidas, nossas prioridades mudam, os nossos sonhos mudam, a nossa maneira de olhar a vida muda, porque Deus transforma o nosso interior. Manifestar a imagem, a glória de Deus em mim. E para terminar, manifestar a glória de Deus através de mim. E vamos abrir Salmo 67 para terminar. Que as circunstâncias possam nos mudar, que os ambientes negativos possam nos mudar. Não é os ambientes que mudam, mas nos levam a buscar o Senhor, aquele que muda a nossa vida. E aquilo que antes tínhamos prioridade e que era importante, passamos a desvalorizar. Não sejamos aquelas pessoas quando estão num funeral, e principalmente se há alguém novo, há este sentimento: já viu a vida? O que é vida? Olha, o que é que vale a pena a gente andar aí a discutir ou guerrear? Olha, de repente acaba tudo. E então há aquele pensamento: não, temos de desfrutar mais. E desfrutar, eu não estou a falar de passeio. Desfrutar, eu estou a falar de, olha, vamos amar a nossa família enquanto é tempo. Vamos conviver com os nossos amigos enquanto é tempo. Vamos fazer a vontade de Deus enquanto é tempo. Mas eles saem dali e não há mudança nenhuma. Eles vão viver da mesma forma. Porque quando eu disse ao colega: a gente já não se encontra há 20 anos, é preciso alguém morrer. Vê se a gente marca qualquer coisa. Se a gente marca qualquer coisa, quer dizer que nunca mais vão marcar nada. Eles vão se encontrar no próximo funeral, se não for nenhum deles.
Sabe porquê? Porque não é só uma decisão que faz mudar, é Deus na nossa vida que nos pode mudar. É Deus que nos pode mudar. Não, vamos mudar a perspectiva de vida, a filosofia de vida, a maneira como nós encaramos as coisas. Salmo 67 diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, povos, louvem-te, povos todos. Alegrem-se, regozijem as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará. Todas as extremidades da terra o temerão. No versículo 1, o salmista pede 3 coisas, que se calhar não são muito diferentes do que nós pedimos. Ele pede: Senhor, tem misericórdia, que a tua misericórdia me acompanhe. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Segunda coisa que ele pede: Senhor, abençoa-me, que a bênção de Deus esteja sobre nós, sejamos um povo abençoado. E em terceiro lugar ele pede: faz com que o meu rosto brilhe sobre Israel. Assim, à primeira vista, se nós lêssemos só o versículo 1, podia parecer uma oração egocêntrica, podia parecer uma oração apenas egoísta, porque é assim que muitos vivem. Querem que Deus os abençoe, querem que Deus, alguns até querem tipo negociar: oh Senhor, se tu me deres aquilo, eu dou o dízimo. E Deus diz: é verdade, estou a precisar, eu vou-te dar. Dízimo não é uma questão de dinheiro, é uma questão de honra. Ele não honra a Deus, porque se ele honrasse a Deus, não é o muito ou pouco, a honra é uma atitude do nosso coração. Tínhamos 1 euro ou 1000 euros, é uma atitude do nosso coração. O que ele está a demonstrar é que ele é egoísta, ele é avarento, ele pensa no dinheiro, não pensa em Deus coisa nenhuma. Isso é outra história. Mas quando lemos o versículo 2, nós percebemos o coração deste homem. Ele diz assim: para que te conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha, abençoa-me, Senhor. Abençoa-me para quê? Para que outras pessoas possam te vir a conhecer. Abençoa-me para que o teu reino possa ser expandido. Abençoa-me para que as pessoas através de mim possam vir até ti. Ou seja, Senhor, faz-me brilhar aqui nesta terra, que a minha vida possa atrair outras pessoas. E há um compromisso, é que eu falarei de ti, eu falarei da tua bondade, eu falarei da tua misericórdia, eu falarei da tua salvação às nações. Deus usou Filipe para que naquela cidade uma revolução acontecesse, milagres, prodígios e maravilhas, mas ele tinha este compromisso. Não, eu não estou a pensar em mim, não, eu não estou a pensar em ser o pastor tal, não, a glória de Deus, Deus seja louvado, que as pessoas possam conhecer Jesus, tanto que a mensagem que eles carregam é a mensagem da salvação, e essa deve ser a nossa mensagem. Aconteça milagres, prodígios e maravilhas, nós carregamos uma mensagem: salvação em Cristo Jesus, salvação em Cristo Jesus. Sejamos homens ricos, prósperos, com muito dinheiro, glória a Deus, carregamos uma mensagem: salvação em Cristo Jesus. Sejamos pessoas de saúde, saudáveis, carregamos uma mensagem: salvação em Cristo Jesus. O que eu estava a dizer é: se tu me abençoares, as pessoas vão olhar para mim. E eu tenho um desejo para mim. E quando eu olho, quando eu encorajo, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus, que a glória de Deus se manifeste. Para quê? Em primeiro lugar, para que as almas sejam atraídas a Jesus através de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Para quê? Segundo lugar, versículo 3: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, para que todo convertido se transforme num adorador. Irmão, nós não adoramos aqui a Deus 30 minutos ou um pouco mais ou um pouco menos apenas porque é bom, apenas porque é maravilhoso. Não, nós fomos chamados para ser adoradores, nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Nós éramos blasfemos, mas nos convertemos em adoradores, e o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Ele pede para quê? Para que todo convertido se transforme num adorador. Nós estamos a dizer, olha, Deus me tem abençoado. Sim, é a sua graça, é a sua misericórdia, é o seu favor. Mas olha, os nossos olhos não estão nas bênçãos de Deus, mas no Deus de todas as bênçãos. Porque um dia tudo isto vai passar, vai ficar aqui na terra, mas a nossa alma, ela vai permanecer eternamente com Cristo. Há uma eternidade à nossa espera, há uma eternidade lá no futuro, há um maior, muito mais tempo com Cristo na eternidade, que começamos já a viver aqui nesta terra. Ou seja, há um propósito, há um porquê, e não é o egoísmo, não é nós sermos isto, ou sermos aquilo, ou porque o vizinho tem, eu também tenho que ter, ou porque não sei quê. Não, eu quero manifestar a tua glória, para que as pessoas sejam atraídas a ti, e aqueles que são atraídos a ti se transformem em verdadeiros adoradores. E eu termino dizendo isto: o grande empecilho para o evangelismo no mundo hoje é a incapacidade da igreja, de todos nós, de suprir evidências do poder salvador de Deus em sua própria vida e em seu trabalho. Alguns podem dizer assim: pastor, que milagres aconteçam. O maior milagre é Cristo em nós, que nós sejamos aqueles que somos transformados e deixamos isso com Deus. Porque Deus tem poder e Ele pode curar, libertar, fazer o que Ele quiser. Mas quando os nossos olhos não estão em nenhuma dessas coisas, quando isso não vai afagar o nosso ego, quando isso não vai afagar a nossa vaidade, quando isso não vai nos prejudicar mais, porque Deus está mais interessado não naquilo que está a acontecer na tua vida, não no teu conforto ou no meu conforto. Deus está mais interessado naquilo em que nós nos estamos a transformar. Por isso eu digo sinceramente, eu não sei se Deus não permitiu, para mostrar a nossa nudez, a nossa realidade como igreja no mundo inteiro. Tudo o que fazemos é sagrado, tudo. Na igreja, fora da igreja, no trabalho, vamos manifestar a glória de Deus. É por isso que eu estou a encorajar este ano, vamos buscar a Deus. É por isso que eu estou a encorajar, vamos ter intimidade com Deus, prioridade logo pela manhã, porque quando não é feito logo manhã, põe-se isto, põe-se aquilo, e quando chega ao final do dia já estamos cansados, estourados, damos a dar, mas já estamos mais para lá do que para cá. Não. E eu quero terminar lendo Isaías 60. E diz assim, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre... que nós possamos nos levantar no meio desta geração, que a luz de Cristo possa resplandecer em nós, como Jesus diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. No versículo a seguir, versículo 2, diz: porque eis que as trevas cobriram o mar, a terra, e a escuridão os povos. Irmãos, não precisamos ser muito inteligentes para perceber que há escuridão no nosso mundo, que há trevas no nosso mundo, que a inversão de valores está tudo ao contrário. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis os reis ao resplendor que te nasceu. Pastor, como é que eu posso me levantar lá na escola? Como é que eu posso me levantar lá no trabalho? Como é que eu posso me levantar no meio deste mundo? Diga ao meu lado para terminar, começando por se ajoelhar na presença de Deus. É assim que nós vamos nos levantar. Como é que o Jacó se levantou perante o Esaú? Depois de se ter ajoelhado perante o Senhor e dizer: Senhor, não se faça a minha vontade. Depois de ele dizer: perdoa-me, Senhor, por todos estes anos como eu tenho vivido. Oh, Senhor, perdoa-me por eu ter enganado o meu irmão. Perdoa-me por eu ter me enganado a mim mesmo e pensando dessa forma que te enganava a ti. Perdoa-me pela forma como eu tenho vivido, pela maneira como eu tenho vivido, porque eu falo de ti, sei que tu existes, mas eu não te obedeço e eu tenho a noção disso. Perdoa-me, Senhor. Eu me rendo a ti, eu me quebranto na tua presença. Quebrantamento.
É nós pararmos de pensar que estamos a lutar contra o diabo e às vezes estamos a lutar contra Deus e ninguém vence Deus. Ninguém vence Deus. Para que possamos sair, nos levantar e ainda que a gente vá a mancar, porque Deus mudou a nossa vida. Porque nós tínhamos sonhos e de repente dissemos: Senhor, pronto, eu abdico desses sonhos, eu agarro aquilo que é a tua vontade. Ao princípio podemos não entender. Ou então temos esta prioridade de ter isto, ter aquilo, ter aquilo outro, e apesar de não ser pecado, mas pronto, nós dizemos: não, Senhor, mas pronto, essa não é a minha prioridade mais. A minha prioridade é fazer a tua vontade. É assim que nós nos levantamos. E provavelmente só Deus é que sabe. Aquilo que pensavas que nunca irias mais conseguir, provavelmente Deus vai abrir uma porta. Eu não sei. Deixa isso com Deus. Deus nos abençoa, Deus nos faz prosperar, Deus nos dá aquilo, Deus nos mima, Deus não é um sovina, desculpa a expressão, unha de carne, não. Mas Deus quer mudar o nosso coração. Então, o meu desafio para este ano de 2022, para esta igreja, é esta mudança no nosso interior. Mais do que uma mudança no nosso exterior. Podemos mudar qualquer coisa no nosso exterior, se não mudar no nosso interior, é apenas, como é que eu ia dizer, sei lá, show off, fogo de artifício, palha, chame-lhe o que quiser. É Deus a mudar em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Que tipo de cristianismo estamos nós a viver? Sim, porque amanhã pode ser que a gente não tenha igreja aberta. Quando digo amanhã, pode ser, só Deus é que sabe. Alguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos? Será que vamos continuar a cultuar nas catacumbas, como alguns sítios? Será que vamos continuar a cultuar na nossa família, às escondidas, mas eu e a minha casa a adorar ao Senhor, dizer: Deus, nós sabemos a quem temos querido. Alguns estão a olhar: isto nunca vai acontecer. Não sei, eu não sou nenhum profeta da desgraça. O que eu quero dizer é: aconteça o que acontecer, o nosso coração está nele. Quer isto possa acontecer, que estamos a fazer hoje, quer isto não possa acontecer, que estamos a fazer hoje, o nosso coração vai continuar a cultuar ao Senhor, a amar ao Senhor, porque a nossa vida não é mais nossa, pertence a Ele. Fecha os teus olhos.